Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Nacionalista e é um prazer tê-los aqui novamente, acompanhando essas minhas humildes inserções diárias a respeito da conjuntura nacional. E se você ainda não é inscrito em nenhum dos nossos canais, vai lá, segue a gente. No Instagram é o Nacionalista BR, no YouTube o Nacionalista e no Facebook a página O Nacionalista, ou aqui no meu perfil que você já está acompanhando. Muito bem, a notícia do dia hoje é o tal do arcabouço, que eu costumo chamar aqui de calabouço, né? Arcabouço, na verdade, é aquilo conhecido como sendo um projeto, um esqueleto, um modelo fiscal. Um modelo fiscal, um esqueleto fiscal, um projeto fiscal. Isso, né? Eu acho que quem tem aí um pouco mais de idade, né, está acostumado e já deve ter visto, né, naqueles filmes de época, né, ou da Idade Média, etc., quando dizia lá que o herói foi levado para o calabouço. O calabouço, na verdade, é uma prisão, né, é o chilindró, é o lugar onde você prende as pessoas, né. E, no caso aqui, eu acredito que, né, fizeram tão bonitinho, né, vamos trocar o nome do teto de gastos, né, por arcabouço, aí fica mais bonito, troca o nome, daí. E, na verdade, é isso que acontece, né, o que aconteceu. Vai haver aí, na próxima semana, o encaminhamento dessa ideia, né, desse projeto, desse modelo para o Congresso, né, para ser votado. E, na verdade, é simplesmente a troca do nome de teto de gastos para arcabouço fiscal, né? Ou calabouço fiscal, porque isso daí vai prender a gente aí, com certeza, numa história bastante interessante. Hoje eu andei vendo aí a manifestação de algum outro economista falando alguma coisa, e na verdade não se conhece muito bem qual é que é o mecanismo da coisa, né? Eles só falam aí em formas gerais, né, no que vai acontecer, mas já com aquilo que já se conhece, né, já é possível se imaginar aí que tem alguma coisa de errada, porque vamos gastar 70% apenas daquilo que arrecadamos. Interessante, muito interessante, né? Daí vai surgindo, vai caminhando a história, eles falam que no fim aí vai sobrar dinheiro, vai sobrar ainda 0,5% do PIB para fazer superávit primário, ou seja, voltou aquela história de fazer superávit primário, né? Normalmente isso daí é imposto aí por bancos, né, internacionais, né? Então nós não sabemos ainda muito bem. Falam que não vai haver aumento de impostos. Tá legal, não tem aumento de imposto, é o que eu não acredito, né? Mas aqui no Brasil, né, se a gente ainda não se acostumou, se ainda não entenderam muito bem, as coisas são feitas de maneira homeopática, né? Está sendo levado isso daí para o Congresso, de forma para que se remova aquilo que é conhecido como teto de gastos, né? Olha, não pode gastar mais do que arrecada. Ponto final, acabou. Não tem que ficar floreando o negócio, né? Mas quando começa a florear demais assim, é porque ali na frente tem alguma coisa nos esperando, né? Eu estou apostando aqui que vai ser algum tipo de empréstimo internacional, né? Vão colocar dinheiro internacional para poder segurar a onda, porque, veja bem, não tem como você gastar menos, né, dentro da atual conjuntura, né? Hoje, inclusive, saiu aí a notícia que o mês de fevereiro teve o maior rombo da história, né, do Brasil, em termos assim, fora daquilo que é considerado teto de gastos. Por aí você já vê um rombo, né? O maior gasto acima daquilo que é possível.
E agora os caras vêm com uma história aqui que vão gastar apenas 70% daquilo que é arrecadado. Então aqui já tem alguma coisa errada. O outro ponto errado nesse negócio aí, né, é que ontem à noite houve um jantar na casa do Arthur Lira e o Haddad foi lá fazer a apresentação desse tal de calabouço fiscal e parece que teve lá foguetório, banda de música, muita alegria, né? E pela experiência, né, quando acontece assim muita alegria no meio político, isso significa tristeza no meio do povo, tá? Significa tristeza no meio do povo. Com certeza vão completar o caixa com alguma falcatrua ou algum assalto contra o Estado, né? Pode acontecer aí a privatização de mais alguma coisa, né? Porque o PT ele se especializa em privatizar assim riquezas minerais, ele não se especializa em vender assim empresas, etc. A especialidade deles são as riquezas minerais, né? Algum campo de petróleo, né? Alguma mina de ouro, fazer com que se exporte commodities sem pagamento de impostos. O PT é especializado nesse tipo de coisa, né? Agora, por outro lado, né, a dúvida que fica é de onde vai sair o dinheiro para manter isso tudo. Porque eles estão falando aí também de uma reforma fiscal daqui a algum tempo, ainda esse ano, não sei. Mas essa reforma fiscal, ninguém quer perder nada. Os municípios não querem perder a arrecadação, o Estado não quer perder a arrecadação e a Federação não quer perder a arrecadação. Então, que ralhos de reforma fiscal é essa? Com certeza é uma reforma fiscal para fazer com que você pague, né, mais do que você está pagando e que você não tenha saída nenhuma para poder dar um alívio na tua vida. Ou seja, você vai ter que pagar realmente muito mais, né? Depois vem até aquela conversinha, né, que escuta, não, porque os ricos. Só que é o seguinte, esse pessoal aí se esquece de um detalhe muito importante, né? Os ricos, na verdade, eles lucram como? Através de suas empresas, né? E quando vem algum aumento tributário sobre eles especificamente, com certeza isso vai ser repassado para frente nos produtos que eles vendem e quem vai ter que pagar aquilo vai ser o povo, né? Veja bem, o camarada é dono de uma empresa. Aí, por ser dono da empresa, ele vai ser taxado em mais, sei lá, 10% no imposto que ele paga. O que ele vai fazer? Ele vai chegar na empresa dele e vai aumentar o preço das coisas, né, daquele produto que ele vende. E quem vai pagar é o consumidor. E ele vai receber o prolabore dele e tudo bem. O governo me cobrou lá, eu vou recuperar aqui. É assim que funciona, né? Não tem mágica, sabe? E o governo hoje está todo faceiro aí, né? Quando a gente começa a ver aí comemoração na casa de Arthur Lira, todas essas questões aí fiscais aí muito pouco explicadas, né? Tudo muito bonito, porém nada funcional. Não se sabe de onde vai sair o dinheiro. Não se sabe de onde vai ser economizado, né? Por quê? Será que o governo vai tomar vergonha na cara e vai acabar com os puleiros de cabides, esses puleiros de empregos, né, que existem aí? Olha, eu vou dizer para vocês, se os puleiros de empregos acabassem dentro de prefeituras, estado e federação, olha, seria uma limpeza geral, realmente, entendeu? A quantidade de vagabundo que ia ter que procurar emprego ou ia morar embaixo da ponte é enorme, sabe? Agora, duvido muito que o governo vai mexer nisso, né? O governo não vai mexer nesse tipo de coisa. O governo não vai mexer com funcionalismo, né? E o governo também não vai arredar o pé a 1 centímetro aí daquilo que existe hoje aí, pelo menos de saúde, educação, né? Porque se fizer isso, está morto, né? Está morto. Então, fica aquela dúvida, fica aquela bendita dúvida, né? Que não sabemos. E na minha opinião, né, no alto dos meus mais de 60 anos, eu sei o seguinte, né? Sei que
Isso daí é homeopático. No primeiro momento é simplesmente para tirar o teto de gasto do horizonte. E no segundo momento vai vir alguma coisa aí, entendeu? Que vai fazer com que se complemente esse plano, né? Porque arcabouço, conforme eles dizem aí, é um projeto. E um projeto ele possui várias fases. Talvez a primeira fase apenas seja a retirada do teto de gasto. E existem outras fases aí pela frente que podem fazer com que a gente fique dentro de um calabouço, né? E não possamos mais ter aí um minuto, né, de justiça fiscal nesse país aqui, onde nós já pagamos mais de 48% de tudo aquilo que a gente ganha no ano todo para manter esse Estado absolutamente falido que nós carregamos em nossas costas. Portanto, minha gente, otimismo bastante moderado. Eu quero ver resultado, mas dentro dessa conjuntura e na mão das pessoas em que isso está tramitando, não vejo futuro muito bom não. Com certeza tem alguma coisa aí na frente esperando a gente e não vai ser muito legal não. Abraço a todos e vamos seguindo. Estarei de volta oportunamente para mais um Dedo de Prosa com vocês.